Olá, muito boa tarde. Celebrou-se este mês o Dia Mundial da Criança e, a propósito, hoje vamos abordar o valor e o respeito pelas crianças. De certo que educar uma criança não é fácil, muito menos nos dias que correm, com tantos estímulos a que estão sujeitos. Para abordarmos este tema, temos connosco hoje José Bernardo, da One Hope, Oséias Melo, da APEC Portugal e ainda Tânia Pinto, coordenadora da revista Boa Semente. Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença. José, começaria por si para nos falar um pouco acerca desta organização One Hope. Qual é o objetivo? É mais fácil começar pela própria declaração de propósito, que é justamente mudar o destino de crianças, e isso inclui também adolescentes, através de dar-lhes a palavra de Deus, ou seja, conhecendo a verdade, que eles possam ser libertos. Esta é a visão e temos feito isso em 175 países do mundo anualmente, com alcance em torno de 100 milhões de pessoas. Ultimamente, nos últimos tempos, e até por causa da questão dos refugiados, não é? Fala-se muito nas crianças. Vocês têm algum trabalho prático nestes países onde estão representados, também com vista a esta questão? Sim. Transmitir a verdade, conseguir mudar a perspectiva de vida de uma pessoa, o modo como ela vê o mundo, o modo como ela encara a sua própria situação, é extremamente prático porque tem um efetivo resultado. Na medida em que se muda a mente de uma pessoa, muda-se também a sua forma de viver. E sim, nós temos trabalhado fortemente junto dos principais grupos de refugiados ao redor do mundo. Eu estive recentemente no Líbano, onde trabalhamos em um grande campo de refugiados sírios, e, enfim, estamos trabalhando e atuando ao redor de todo o mundo com os mais diferentes tipos de necessidades. Claro. Certamente têm vivido situações bem difíceis. Tem algum testemunho até que queira partilhar? Alguma situação de vivência com as crianças e até com os pais? Sim. Certamente terá muitos, não é? Sim, há muitos. É difícil até escolher. Eu diria que a puxar talvez um grupo um pouco diferente dos refugiados, vamos dizer, os autistas. Recentemente, semana passada, atingimos um nível muito bom, uma mãe desesperada com seu filho autista, e ver como, através da comunicação da verdade do Evangelho, tanto mãe como filho foram profundamente afetados. Uma dificuldade cognitiva, como o autismo, poder ser superado através da afetividade com que se transmite a mensagem do Evangelho. Isso foi realmente algo muito tocante. Uma criança de 5 anos que não podia sequer parar quieta e nem interagir com nenhuma pessoa, como acontece sempre com o autismo, e de repente a mãe volta e encontra calmamente ouvindo uma história bíblica e interagindo ao longo das próximas sessões, já interagindo com a pessoa que estava a lhe transmitir a mensagem do Evangelho. Então, isso realmente deixa a gente muito alegre de ver os resultados que se podem alcançar. Um dos muitos testemunhos, não é? Sim. Há aqui uma questão que eu gostaria de ouvir o seu comentário, que tem a ver com a Convenção dos Direitos da Criança, que também está disponível no site unicef.pt. São basicamente 4. O primeiro tem a ver com a não discriminação, não é? O que é que nos poderia dizer? Ou seja, nós, fracionando aqui um pouco estes 4 direitos, podemos começar por comentar esta primeira parte, a não discriminação da criança. Eu creio que realmente os direitos da criança são um esforço da sociedade muito nobre, e nós desejamos apoiá-lo de toda forma. Quando nós olhamos para a criança como um todo, notamos sempre que em todos os esforços pelos direitos da criança, falta olhar para um direito que é o direito ao conhecimento da verdade. Ou seja, quando a sociedade diz à criança que algo errado é certo ou que algo é certo é errado, ela transgride um direito ainda mais básico do que aqueles outros que estamos a defender. E no que se refere à discriminação da criança,
nosso princípio é que toda criança deve conhecer a verdade, independentemente de qual seja a sua classe social ou de qual seja sua religião, ou enfim... A sua origem, não é? Sua origem, ou seja, transmitir a verdade do Evangelho a toda criança é justamente um esforço contra a discriminação. O segundo fala-nos sobre o interesse da criança, não é? O que é melhor para a criança, né? Dessa forma, eu creio que no nosso ministério em particular, o protagonismo da criança é bastante enfatizado. Ou seja, nós não vemos a criança apenas como um peso que deve ser carregado para aqui e para lá, mas alguém que deve ser participativo dentro da família, dentro da igreja e em todo lado. E o empoderamento da criança, quando se transmite a ela o conhecimento, quando se trabalha ensinando a verdade, existe esse empoderamento, essa capacitação justamente para ser muito mais do que simplesmente um peso que se carregue aqui ou lá, ou alguém que deve ser suportado. Eu acho que é do interesse da criança participar, e é isso que nós temos procurado fazer. O terceiro fala-nos da sobrevivência e desenvolvimento. Sim. Novamente, a escola, portanto, não somente o nosso ministério, mas também outros ministérios, tem sido primeiros sempre na sociedade em destacar a importância da escolarização, em destacar a importância de adquirir o conhecimento e, obviamente, jamais falhamos também nessa questão da subsistência. Isso é básico, é fundamental. E o quarto, a opinião da criança. É interessante, não é? Ou seja, a opinião vem sempre do conhecimento, vem sempre do crescimento do conhecimento. Se a criança está desprovida de conhecimento, se ela não recebe informação, se ela não cresce em conhecimento, ela dificilmente poderá manifestar qualquer opinião. Então, e por outro lado, o quarto e o terceiro se unem no fato de que nós não podemos definir como interesse da criança aquilo que o adulto pensa que é interesse da criança, mas aquilo que a própria criança termina por manifestar quando ela tem a liberdade de fazê-lo. A APEC Portugal, olá Oséias, que é a Associação Portuguesa de Evangelização de Crianças, não é, em Portugal, também tem um papel importante neste trabalho, digamos, com os seres mais pequenos. Sim, portanto, pensando e evocando aqui a declaração e o propósito de fé que a APEC está baseada e que também é a que se propõe, de fato, a APEC como organização missionária, como agência missionária trabalhando na área da evangelização de crianças, tem desenvolvido um papel fundamental na busca desta verdade e na exposição desta verdade que nós acreditamos também que a criança precisa conhecer. Nós estamos completamente de acordo aqui com o pastor José Bernardo, quando ele fala que, de fato, a criança precisa conhecer a verdade de Deus que esclarece, que liberta, que traz paz e segurança e que traz uma perspectiva de futuro para a criança. Isso deve ser semeado no coração das crianças. Portanto, a APEC, como missão evangelística, ela se propõe a isso. Esse é um valor inalienável da APEC e é essa a nossa missão, esse é o nosso foco. E esse trabalho é muito focado nelas, para depois também chegar aos pais e educadores? Ou será primeiro ao contrário? Os valores, digamos, aos pais, para depois chegar às crianças. Isso é um aspecto interessante. Na verdade, a ordem aqui dos fatores nem sempre acontecem, porque muitas vezes acontecem em simultâneo. A APEC tem propostas tanto para a evangelização de crianças, como também para instruir os pais na educação religiosa dos seus filhos, né?
portanto, evocando sempre o que a Bíblia nos ensina sobre este componente da educação familiar. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas admoestai-os e educai-os na demonstração e no ensino do conhecimento do Senhor. Portanto, a APEC, ela trabalha na evangelização de crianças, mas nós também temos no nosso ministério formações para pais e líderes no contexto da educação familiar e no contexto da educação também religiosa na própria igreja. Portanto, essas coisas acontecem muitas vezes em simultâneo, né? Não há aqui necessariamente uma ordem lógica. Agora, nós entendemos que quando evangelizamos crianças fora do âmbito da igreja local, é óbvio que, e naturalmente, mais do que óbvio, naturalmente, nós alcançamos primeiramente as crianças. Apesar de que, ultimamente, com alguns ministérios que temos desenvolvido, esta evangelização tem proporcionado também aos pais o conhecimento da verdade com a mesma linguagem que as crianças escutam. Ou seja, nós temos tido o privilégio de partilhar às crianças o amor de Cristo por elas e, ao mesmo tempo, seus pais estarem juntos, presentes, a ouvirem estas verdades, esta informação. Portanto, a coisa tem sido dinâmica e simultânea muitas vezes. E eu sei que no terreno vocês têm várias atividades, entre elas até acampamentos e iniciativas que tomam para esse efeito. É bem verdade. A APEC, ela, como missão evangelizadora de crianças, ela desenvolve vários ministérios. A APEC em Portugal tem um ministério muito forte de acampamentos, mas eu quero aproveitar para deixar bem claro que o ministério principal da APEC não é acampamentos. O principal ministério da APEC, e é onde a APEC está assentada na sua origem, é a evangelização de crianças através de clubes bíblicos com crianças nos lares. Então, nós incentivamos, encorajamos e damos formação aos professores de crianças nas suas igrejas e também aos pais para abrirem os seus lares e darem às crianças do bairro, da comunidade, oportunidade de conhecerem, de terem contato direto com a palavra de Deus, através de um clube, de um pequeno grupo, de uma célula bíblica com crianças. Neste momento, nós temos mais de 20 células bíblicas funcionando dentro de Lisboa, onde as crianças têm contato direto com a palavra de Deus. Nós fornecemos material, literatura, fornecemos também treinamento e currículo para que este trabalho seja feito de forma completa e dinâmico. No campo dos acampamentos, é um ministério já conhecido das igrejas evangélicas em Portugal, portanto, é um ministério já assegurado, nós temos uma quinta apropriada para este fim, mas o principal ministério da APEC, de fato, é a evangelização de crianças, seja em acampamentos, seja em classes de boas novas, em clubes bíblicos nos lares ou na evangelização ao ar livre. O foco é sempre a evangelização de crianças. E tanto a One Hope como a APEC Portugal, têm também site na internet e o mais fácil será pesquisar no Facebook, não é? Tânia, coordenadora da revista Boa Semente, uma revista cristã, especializada em crianças. Podes-nos falar um pouco acerca desta publicação? A revista Boa Semente é uma revista direcionada, como já foi dito, a crianças, e o objetivo dela é fazer exatamente o que temos ouvido, é partilhar esta verdade que as crianças precisam de conhecer. Não só no sentido de falar de Jesus a elas, as crianças que ainda não conhecem, mas no sentido daquelas que já conhecem poderem aprender mais sobre Jesus. Tem vários conteúdos, nomeadamente a história bíblica, tem jogos também, atividades. Ela pode ser usada não só para as crianças lerem, mas para os pais terem uma maneira também de falar e ensinar melhor os seus filhos. Pode ser usada nas igrejas, inclusive, não é um currículo, mas pode ser utilizada como base para o ensino, porque possui um tema anual. Dentro desse tema anual, este ano, como podem ver na revista, é ser missionário. E dentro de cada mês temos um tema que vamos abordar. Então os pais, os educadores, os professores podem usar a revista
nesse sentido, e ela pode ser adquirida online também. E estamos a falar de que faixa etária, concretamente? Estamos a falar de uma faixa etária, terão que alguns saber ler, não é? Claro. Mas temos jogos também adaptados para crianças que ainda não sabem ler, no sentido dos pais poderem ler para elas, os professores poderem ler para elas. Irá até por volta dos 9, 10 anos, mas conheço muito ali na faixa dos pré-adolescentes que ainda leem, que ainda gostam, porque a linguagem da própria banda desenhada, além de ser uma banda desenhada muito apelativa, a linguagem é muito fácil para eles compreenderem o que é que está ali escrito. Ao contrário, quando leem na Bíblia tem aqueles conceitos mais complicados, uma nós linguagem tentamos diferente. adaptar. Exatamente. Exato. E essa abordagem dos temas é decidida por vocês aleatoriamente? Tem algum... Existe digamos... uma equipa Claro. que decide o tema anual, também tendo em conta as necessidades. Este ano decidimos que era importante, e tem sido feito em várias igrejas também, as crianças perceberem, as crianças que já conhecem Jesus e o amor de Jesus e conhecem o que é que Jesus fez por elas, poderem também transmitir aos outros, olha, Jesus ama, mas também te ama a ti. E então ser missionário, depois temos vários povos e também transmitimos às crianças que há sítios onde as pessoas ainda não tiveram o privilégio de perceber que Jesus as ama, e temos que ser nós a falar, nós que já conhecemos, falar daquilo que já conhecemos. Como é que se transmite através de uma revista este amor de Jesus pelas crianças, a valorização que elas têm, não é? Ou que elas devem ter? Exato, elas têm muito valor para Jesus, definitivamente, e podemos ler isso na Bíblia e perceber isso, e Jesus mostrou isso através das suas atitudes ao recebê-las também. E a revista tenta, através das histórias, mas através de uma parte muito importante que é a aplicação, que é quando nós pegamos na história bíblica e no tema da revista, no tema mensal, e podemos explicar como é que tu aplicas isto à tua vida. Ou seja, não é só uma história da Bíblia que eu vou contar e que a criança vai memorizar, mas como é que aquela história pode ser aplicada à sua vida. E ela, ao perceber que pode usar a verdade contida na história, ela vai perceber que Jesus não só fez coisas na história, no tempo da história, no tempo da Bíblia, mas quer fazer com ela. E é assim que o amor chega, que a revista leva este amor de uma forma mais concreta e prática, porque é um amor prático, à vida das crianças. E bem, é necessário porque, infelizmente, hoje em dia, o amor, por vezes, fica um pouco de lado. Como é que na azáfama do dia-a-dia os pais, empregos, às vezes até mais do que um, não é? Transmitem estes valores, conseguem ter tempo para dar amor às crianças sem recorrer muitas vezes a compensações, a um presente, não é? Cabe aos pais ir buscar à fonte este amor. Oséias. É bem verdade. Eu penso que eu, como pai e como trabalhador também, missionário que tem uma carga de trabalho bastante preenchida, nós realmente percebemos a dificuldade que é para os pais separarem tempo e dedicar aquele tempo necessário, exclusivo para a educação, para a transmissão da oralidade do conhecimento da palavra de Deus, e não só pelo seu próprio exemplo, mas também pela própria comunicação verbal, a transmissão de valores que é tão importante e é sustentada pelas Sagradas Escrituras. Eu penso que, independentemente da carga horária, a carga horária que cada pai, cada família possua no seu dia a dia, é bastante imperativo que os pais planeiem o seu tempo com os seus filhos para a transmissão dos valores cristãos colhidos e centrados na palavra de Deus. Tornem isso prioritário. Isso é prioritário, porque, para já, isso é o mandamento de Cristo. No Salmo 78, nós encontramos o salmista Asaf trazendo aqui uma exortação aos pais também, dizendo: escutai, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca, porque eu vou propor um enigma da antiguidade, na linguagem poética dele, referindo-se aos mandamentos e aos princípios bíblicos cristãos, vamos dizer assim, ou seja, aos princípios do caráter de Deus para os seus filhos. E ele diz: as coisas que temos ouvido e temos recebido dos nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, mas contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um mandamento em Israel.
céu. Ou seja, a transmissão da educação espiritual aos filhos é um mandamento, não é uma opção, não é uma escolha de boa consciência que os pais devem fazer. É óbvio que deve emergir do coração consciente de um pai o desejo de ensinar os seus filhos, educar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas isso é um mandamento de Deus. E ele tem um propósito com isso. Ele diz no versículo 8, para que essa geração crescendo não se torne uma geração contumaz e rebelde, cujo coração não for regido pelo caráter de Deus, né? Então há um princípio lógico no mandamento de Deus. Tem que haver da parte dos pais, de facto, esta preocupação em educá-los e transmitir estes planeamento estes valores, organizado, não é? e uma proposta específica, clara e bastante salutar para os seus filhos conhecerem a verdade. José, nós no início falámos muito acerca dos direitos da criança, e é interessante porque quando Jesus diz para deixar, ele disse: deixai vir a minhas crianças, não é? Logo aí ele já estava a dar, digamos, um destes direitos, praticamente. Sim, sem dúvida. Que lição é que tiramos deste texto da Bíblia? Como poderíamos ir buscar outro, não é? Sermos simples como as crianças? Não é um texto exatamente tão fácil de compreender na língua portuguesa, porque a palavra criança para nós ela vem da ideia de criação. É o patrono ou o patrão da família que tem várias criações. Ele cria galinhas, cria ovelhas e também cria crianças, ou seja, são a criação dele. Mas o termo que Jesus usou, paidion, no grego, significa uma pessoa que é corrigível. Portanto, essa apreciação que o Senhor fez pela humildade das crianças é porque as crianças ainda têm jeito, elas ainda podem ser corrigidas, elas ainda podem ser... Então, ele disse isso aos adultos. Exatamente. Ele disse: os adultos que me interessam são aqueles que são semelhantes às crianças, ou seja, que ainda se deixam corrigir, que se deixam modificar. Portanto, a ênfase que o Senhor dá à criança, ou seja, o valor que ela tem para ele, é porque são pessoas que podem ser corrigidas das más índoles do ser humano, porque o ser humano não é uma folha em branco, ele nasce mal, ele nasce carregado de maldade, mas enquanto ele é criança, ele é possível de ser transformado, de ser modificado, de ser modelado. E alguns adultos, obviamente, ainda mantêm depois, como adultos, essa mesma humildade de poderem ser modificados, outros, porém, se tornam mais endurecidos. Então, esta questão do direito da criança à verdade é justamente porque este é o momento em que ela precisa conhecer a verdade. Esse é o momento em que ela precisa ser ensinada, deixar de lado o egoísmo e aprender a amar de fato, deixar de lado a mentira e a falsidade e viver de acordo com a verdade, não se tornar corrupta. Esse é o momento da criança, isso não lhe pode ser negado. É preciso que a verdade seja dada a ela. Esse é o maior direito de uma criança. E a melhor fase da criança é quando se pode transmitir estes valores. Exatamente. Oséias, há aqui uma frase muito interessante da APEC Portugal que diz que crianças com Jesus são crianças com futuro. Estamos quase a terminar, mas gostaria de saber este slogan, qual é o objetivo? Perfeitamente. A APEC entende que Jesus é a proposta de Deus para um futuro com esperança para as crianças. Jeremias 29:11 diz Deus falando ao seu povo: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de paz, não de guerra, pensamentos para vos dar um futuro com esperança. E Jesus é a resposta de Deus para essa proposta, para este futuro com esperança. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Crianças com Jesus são crianças com futuro porque o próprio Jesus ele tinha a visão precisa da vulnerabilidade espiritual da criança. Enquanto a criança é a criança padion, é aquela criança que é moldável, que se pode ensinar, se pode corrigir, se pode admoestar, o próprio Senhor Jesus disse também que a criança, mesmo a mais pequena, que ele utiliza a palavra micros, que é a criança ainda mais pequena do que a criança padion, ela pode crer nele, ela pode desenvolver uma fé saudável e crer no seu Criador como seu Salvador. E Jesus também disse, no final deste vernáculo do capítulo 18 de Mateus,
no versículo 14, ele diz: não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. O que deixa claro é que se não é da vontade de Deus que a criança pereça, é porque a criança tem valor, não é? Tem valor e pode perecer. Portanto, exatamente, se Jesus veio como resposta de Deus para trazer vida abundante, crianças com Jesus só podem ter um futuro. Tânia, mesmo a terminar, o valor da criança é incalculável, não é? É incalculável. Jesus disse mesmo: deixem vir a mim, não os impeçam. Infelizmente ainda há muita gente que impede as crianças de irem a Jesus e o que nós queremos com a revista motivar é que possam levar as crianças até Jesus, até porque a Bíblia diz que ensinem o caminho às crianças e elas, quando crescerem, não se esquecerão dele, não se desviarão dele. E Jesus as ama, Jesus mostrou isso ao deixá-las vir até Ele, e Jesus era já muito moderno neste sentido, porque as pessoas olhavam para as crianças e não viam ainda um ser, e Ele próprio disse: não, elas têm valor, deixem vir até mim. Eu olho para elas e vejo alguém que não é uma tábua rasa, mas vejo alguém que precisa também de mim, e se Jesus fez isso, porque é que não podemos fazer? Temos o dever de fazer. Exatamente. Não é? Vocês fazem um trabalho fantástico, muito obrigado por terem estado aqui. Investir nas crianças nunca é tempo desperdiçado, dar-lhes amor incondicional, proporcionar-lhes momentos inesquecíveis, deve fazer parte dos nossos objetivos de vida. Assim como Cristo investiu e investe em nós todos os dias, assim nós devemos também fazer com as crianças. Quanto a si, desafiamo-lo a conhecer Cristo, procure uma igreja cristã mais próxima, envolva-se tal como uma criança, tenha curiosidade e descubra o que Cristo pode fazer na sua vida. Voltamos a estar consigo na próxima terça-feira à tarde, por volta das 15 horas. Boa tarde, bom domingo, até lá, se Deus quiser.